e admiradíssima pelo jovem advogado, doutor Nogueira, Ricardo Nogueira. Senhor presidente, doutor Joaci Góes, ministra Helena Calmon, meus cumprimentos a todos vocês e a todos os presentes. O sistema funciona da seguinte forma: existe a eleição para o seccional, conselho seccional, e se forma uma chapa, e nessa chapa tem uma delegação de 3 titulares e 3 suplentes que representará aquela unidade federativa no Conselho Federal. Porém, isso acaba ficando completamente diluído no processo eleitoral, até porque nessa chapa vem uma composição, aqui no caso da Bahia, são 143 advogados compondo a chapa, então eu acredito que a maior parte dos advogados sequer conhece quem são os conselheiros federais. Isso já revela uma crise de representatividade. Além disso, existem barreiras eleitorais que, desde aqui a seccional, algumas de natureza burocrática, uma outra que é muito questionada, existe um índice de inadimplência muito alto na OAB, e é muito questionado porque, se é uma entidade que possui tantas competências e finalidades institucionais importantes que transbordam a questão do conselho profissional, porque somente os adimplentes votariam. E existe uma discussão em torno disso. Existem a questão das cotas e, naturalmente, existem diversas perspectivas. Hoje existe uma cota de 30% para negros, pardos e pretos e 50% para mulheres. O grande problema é que, quando você tem que formar uma chapa com 143 pessoas, ainda com esses critérios, você inviabiliza que o grupo que tiver menor acesso às ferramentas do sistema não possam disputar aquela eleição. E isso a gente já viu acontecer em diversos momentos, inclusive em 2021, na eleição aqui na Bahia. Então, existe um problema em torno desse ponto. A defesa, da minha perspectiva, é claro, respeitando as visões diversas, que, inclusive, poderiam fazer chapas completamente só de mulheres, só de negros, só de brancos. Isso não seria o importante do meu ponto de vista, isso aqui é uma posição minha. Mas o fato é que isso se torna uma barreira eleitoral. Essa questão dos números de membros que compõem a chapa, em 2021 eram 114, que já era um número absurdo. Mas, ainda assim, em 2021, eu, com um grupo, nós conseguimos lançar uma chapa, mesmo com essa dificuldade, e aí, ao longo do mandato seguinte, o que o Conselho Seccional da Bahia fez foi ampliar de 114 para 143 o número, para inviabilizar mais ainda o aparecimento de qualquer grupo dissidente, né? Se nós olharmos a justificativa, existe uma grande gama de atividades que a OAB realiza e, por isso, precisa de tantos conselheiros, né? A gente poderia ir por essa linha, mas, se fosse isso, talvez um projeto que já foi discutido também, que era a criação da subseção da capital, Salvador. Nós temos 37 subseções na Bahia, mas não existe a subseção da capital. É a seccional, que é responsável por todo o Estado, que acumula essas competências, tanto que seria da subseção, se tivesse um aqui. Então, isso já dividiria, e a divisão de competências é um critério de limitação de poder. Somado a isso, nós temos também a questão da propaganda eleitoral. Como é que funciona? Normalmente, o custo de uma eleição da OAB, para uma chapa, cada chapa gasta mais ou menos, para ser competitiva, né, gasta mais ou menos 4 milhões de reais, tá, para cargos não remunerados. E durante a eleição da OAB é permitida a boca de urna, tá? Quando você chega na eleição da OAB, é realmente assustador. E um outro fator que influencia no processo eleitoral é a existência de mais de 100 comissões, que acaba atraindo, principalmente, aí eu trago para a questão dos jovens advogados, né? Que, para participar daquelas comissões, o advogado que está se engajando na profissão, com muita honra, recebe uma nomeação para participar de uma comissão, isso é muito bom, mas muitas vezes isso pode acabar sendo utilizado apenas para cooptar aquele apoio eleitoral mais adiante.
Os advogados, e aí podem ser jovens, mas eu prefiro até a nomenclatura dos novos advogados para se referir às pessoas que chegam, porque às vezes tem pessoas com idades mais avançadas que entram na profissão depois, e não apenas jovens, né? Acabam não encontrando, às vezes, esse apoio, porque o foco está apenas na questão do jovem. Mas o jovem hoje, ele passou a ser a maior parte, né, do eleitorado dentro da advocacia. Aí vem um outro problema que surge para o dia a dia da advocacia, que é para os advogados idosos, que às vezes encontram dificuldades com as novas tecnologias, com o processo eletrônico, e muitos advogados altamente capacitados estão, às vezes, saindo da profissão por conta da falta de domínio, da dificuldade. Então, é algo que tudo isso está num cenário eleitoral, do exercício da advocacia, da defesa de prerrogativas, e mostra que existe uma crise de representatividade, porque o resultado de um processo eleitoral que começa na seccional até chegar ao Conselho Federal vai afastar a legitimidade por conta da questão da propaganda eleitoral e de todos esses outros pontos que eu mencionei. E se olharmos as posições que a Ordem dos Advogados tem adotado, nós vemos muitas omissões. Após como eu advoguei para 23 pessoas naquele processo do 8 de janeiro, houve, daqui da Bahia, partiu um ofício para o Conselho Federal, assinado pelos conselheiros federais. Vejam a importância dessa questão da eleição direta para o Conselho Federal, em que pedia a exclusão de advogados que tivessem apoiado por ação ou omissão qualquer questão relacionada ao 8 de janeiro. Ora, e era tão abrangente um texto que passou os advogados como eu, que estavam defendendo qualquer perseguido político, ficaria na dúvida, será que eu seria enquadrado ali naquela situação? Foi algo que aconteceu. E quando se iniciou as sustentações orais naqueles julgamentos, na semana que iniciou, um advogado foi presa, que fazia defesa, que era a doutora Marinalva Brito. E em todos esses casos, a OAB ficou omissa sem defender as prerrogativas do advogado. A OAB, ela precisa zelar pela dignidade, pela independência e pela valorização da advocacia. Mas me parece que essas omissões e esses comportamentos não estão cumprindo essa finalidade. O Regulamento Geral da OAB ainda fala que cabe à OAB tomar a posição em nome dos advogados brasileiros. Então, isso impõe que haja uma democratização realmente e um aperfeiçoamento dos mecanismos da OAB. A OAB que apoiou historicamente a democracia, principalmente no direta já, na década de 80, e tudo isso é de tamanha relevância porque o advogado, como a própria Constituição reconhece, é indispensável à administração da justiça. Porque o advogado, ele inicia com a postulação em juízo, levando ali os argumentos para a defesa dos direitos fundamentais, do Estado de Direito, e, assim, auxiliando a construção substantiva do direito. O maior constitucionalista vivo do Brasil é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e é por isso que ele fala que não há Constituição sem advogados. Os advogados, então, eles assumem o seu ofício para, levando esses argumentos, ajudar na construção do próprio direito, efetivamente, e a OAB, ela deve refletir essa importância da profissão do advogado. Então, se a OAB historicamente apoiou a democracia e as diretas já, é insustentável que não haja diretas para o Conselho Federal da OAB. Então, é claro que afastando o risco de se imaginar em proporcionalidade, porque realmente haveria uma disparidade, né? Colégios eleitorais como São Paulo engoliriam todos os outros estados, porque possuem um número muito grande de advogados. Então, a gente está falando em federação. E federação significa que as unidades federativas terão igualmente, cada uma, o seu representante. E então, por esse motivo, é que nós apoiamos, indubitavelmente, que o Conselho Federal da OAB tenha o seu mecanismo eleitoral aperfeiçoado
para que a gente possa ter eleições diretas. Obrigado.